Olá! Essa é a nossa aula sobre ergospirometria. Nela, iremos estudar os aspectos relacionados à determinação de consumo de oxigênio, produção de CO2 e suas relações com o exercício. Como utilizar este sistema em termos de avaliação e prescrição de treinamento. Vamos a ela! Em primeiro lugar, é praticamente impossível discutir-se consumo de oxigênio sem a citação de Adolf Fick. O princípio de Fick, descrito na virada do século XIX para o século XX, sugere que o consumo de oxigênio é igual ao débito cardíaco multiplicado pela diferença arteriovenosa de oxigênio. Ora, o débito cardíaco é uma variável cardiovascular, composta pela multiplicação da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Nesse caso, temos uma medida de fluxo sanguíneo. Débito cardíaco é o fluxo sanguíneo ejetado pelo coração a cada minuto. Pois bem, esta variável multiplicada pela diferença arteriovenosa de O2 constitui o quê? O conteúdo arterial de oxigênio é uma variável essencialmente respiratória, já que depende do processo de difusão de oxigênio dos alvéolos para os capilares pulmonares. Isso gera o chamado conteúdo arterial de oxigênio. Por sua vez, o conteúdo venoso de oxigênio ele é decorrente da atividade metabólica corporal. Atividade metabólica como um todo, compondo músculos, sistema nervoso, sistema gastrointestinal, sistema ósseo, tecido adiposo e assim por diante. Todo esse tecido consome oxigênio e, ao consumir oxigênio, na razão direta de sua atividade metabólica, extrai oxigênio do sangue, provocando a diminuição do conteúdo venoso de oxigênio. Ora, se eu tenho um determinado conteúdo arterial de oxigênio e este conteúdo venoso, pelo aumento de atividade metabólica, diminui, isso gera um aumento da diferença arteriovenosa de oxigênio. Ora, essa diferença arteriovenosa, ela diz respeito, portanto, à taxa de extração de oxigênio que os tecidos e o metabolismo provocam. Essa extração de oxigênio multiplicado pelo fluxo é o que compõe aquilo que a gente chama de consumo de oxigênio, de acordo com o princípio de Fick. Pois bem, numa outra leitura, Kalman-Wasserman descreve da seguinte forma. Nós temos um circuito, na realidade um sistema de engrenagens composto por pulmões, sistema respiratório, coração, sistema cardiovascular e sistema metabólico muscular. Evidentemente, o professor Kalman-Wasserman se refere fundamentalmente a relações de exercício. Nesse caso, eu tenho um sistema de captação de oxigênio pelos pulmões, transporte de oxigênio pelo sistema cardiovascular e utilização de oxigênio pelo sistema muscular. Nesse sentido, chegando até as mitocôndrias para seu respectivo consumo. Pois bem, ao mesmo tempo, esse sistema produz CO2, que é transferido do músculo para o coração e do coração para os pulmões. Então, esse é um esquema clássico e que tem que ser entendido. Vários livros, vários autores sugerem que o consumo de oxigênio é a capacidade de captação, transporte e utilização de oxigênio pelos tecidos. É, portanto, uma variável essencialmente aeróbia. Pois bem, por que se mede isso? Quais são as utilidades de se fazer testes de capacidade cardiorrespiratória? Pois bem, se usa isso para determinar as respostas fisiológicas em repouso e durante trabalho, seja submáximo, seja máximo. Além disso, essa avaliação gera bases para a programação de exercícios e também determina a existência ou não de doença arterial coronariana. Finalmente, é capaz de determinar a capacidade de realização de uma determinada tarefa. Pois bem, quando se faz isso, se usam equipamentos chamados ergospirômetros. São equipamentos que fazem a análise dos gases expirados e, a partir desses gases expirados, determina valores de consumo de oxigênio e de produção de CO2. Isso é feito a partir de análise eletroquímica dos percentuais de oxigênio e CO2, tanto do ar inalado quanto do ar exalado, e também do volume ventilatório. Isso é feito, na realidade, há bastante tempo, como vocês podem ver por essa imagem. Vejam que esse sujeito está utilizando uma máscara para captar os gases expirados e coletar esses gases em bolsas que eram transportados por esse auxiliar de pesquisa, como vocês aqui podem ver. Ora, se eu tenho, na realidade, um percentual de oxigênio no ar atmosférico da ordem de 21%, e eu tenho, por exemplo, uma
extração de oxigênio deste ar da ordem de 1%, esse 1% de extração de oxigênio, ou seja, eu inalo 21 e exalo 20. Se eu inalar 21 e exalar 19, o percentual de extração será de 2%. Ora, isso multiplicado pela ventilação, ou seja, quantos litros eu ventilo, quantos litros eu troco com o meio por minuto, me dará o valor do consumo de oxigênio. O mesmo princípio é utilizado para a produção de CO2, só que nesse caso, ao invés de falarmos de extração de oxigênio, falaremos de produção de CO2. Ou seja, inalamos 0,03% de CO2 e exalamos 1, 2, 3% desse CO2, multiplicado pela ventilação, nós temos então a produção de CO2. Pois bem, além desses marcadores que são determinados pelo sistema de ergospirometria, naqueles equipamentos que mostrei anteriormente, também podemos analisar, também podemos calcular o RER, que é a taxa de troca respiratória, Respiratory Exchange Rate, taxa de troca respiratória. Essa taxa de troca respiratória é igual à produção de CO2 dividido pelo consumo de oxigênio. Ora, baseado num princípio estequiométrico, para a oxidação plena de 1 mol de glicose, eu irei produzir 6 moles de CO2 e consumir 6 moles de oxigênio. 6 dividido por 6 é igual a 1. Já quando eu falo de gorduras, para a oxidação plena de 1 mol de palmitato, eu irei produzir 16 moles de CO2 e consumir 23 moles de oxigênio. 16 dividido por 23 é igual a 0,7. Ou seja, a taxa de troca respiratória ela gera um valor, gera um número, que quanto mais próximo de 1, mais carboidrato tu estarás utilizando. Quanto mais próximo de 0,7, mais gorduras tu estará utilizando. A partir daí se cria uma tabela. Essa tabela está baseada no RER e nos valores de quilocalorias e principalmente das proporções de carboidratos e lipídios para cada um desses RERs. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, num RER de 0,73, eu tenho cerca de 8% de oxidação de carboidratos e o restante, 91%, de oxidação de gorduras. Se eu aumento a intensidade de exercício, o que é que irá ocorrer? Eu irei deslocar o RER para um valor, por exemplo, de 0,85, onde eu tenho aproximadamente 50% para cada um dos componentes, carboidrato e lipídios. Se eu aumentar um pouco mais a intensidade de exercício, eu posso ir, por exemplo, para 0,98, e nesse caso estarei oxidando 93% de carboidratos e 6% de gorduras para suprir as necessidades energéticas dessa intensidade de exercício. Então, o RER é uma variável importante em termos de determinação da via metabólica que está sendo utilizada em cada condição de exercício. Ora, é possível um RER maior do que 1,0? Sim, em condições de acidose. Nós iremos discutir isso um pouco mais adiante, em especial quando discutirmos aspectos respiratórios. Mas em condições de acidose, existe um fenômeno de tamponamento de hidrogênios que acaba por gerar um aumento na produção de CO2, que acaba por sua vez gerando um deslocamento do RER para valores superiores a 1. Pois bem, que tipos de teste nós realizamos para avaliar consumo de oxigênio? O teste mais básico é o teste de repouso. O que nós temos aqui é um sistema que nós chamamos de canopy, onde o indivíduo respira dentro de uma cápsula, como vocês podem ver, os gases são captados por essa linha aqui e encaminhados, direcionados então para o sistema de análise. Nesse caso, a determinação de consumo de oxigênio e produção de CO2 nos permite determinar a taxa metabólica de repouso. Para calcular isso, nós temos uma equação que é utilizada, baseada então no consumo de oxigênio e na produção de CO2, e a partir daí se determina quantas quilocalorias esse indivíduo consome em repouso. Isso é extremamente útil para a determinação, por exemplo, de dietas de restrição calórica baseadas na taxa metabólica do paciente. Pois bem, é um teste bastante simples, basicamente se deixa o indivíduo durante cerca de 30 minutos em repouso, mas que depende de alguns cuidados. Ele tem que ser realizado pela manhã, muito cedo, em jejum, de forma que
exercícios prévios de forma que o horário do dia, de forma que a alimentação não interfiram em seu resultado. Feito isso, nós temos um resultado bastante preciso e que pode ser utilizado para uma série de aplicações, em especial na área de metabolismo. Pois bem, mas o nosso tema fundamental é exercício. Quando a gente fala de exercício, o principal modelo de teste que nós utilizamos é o teste em escada. Como é que ele funciona? Simples. À medida que passa o tempo de teste, nós aumentamos a intensidade de exercício. Isso pode ser feito de diferentes configurações, com cargas mais altas, com cargas mais baixas, com durações de estágio mais longas ou mais curtas, dependendo do interesse, dependendo da condição física do paciente ou atleta que nós estivermos avaliando e assim por diante. O fato é que sempre nós temos um incremento progressivo de intensidade de forma a atingir a máxima capacidade do indivíduo. Durante esse tempo, estaremos medindo o consumo de oxigênio. Um outro modelo de teste é o teste em rampa. Esse teste em rampa pressupõe um aumento muito pequeno e contínuo ao longo de todo o teste. Normalmente, para isso, são necessários ergômetros bastante sofisticados, que gerem um aumento de carga muito pequeno. Normalmente encontramos isso em bicicletas ergométricas bastante caras, mas é o tipo de modelo ideal para a determinação de consumo de oxigênio. O que veremos agora é um exemplo de teste ergométrico sendo aplicado. Vamos a ele. Pois bem, vocês podem notar o equipamento que está sendo utilizado. Em primeiro lugar, notem que esse avaliador ele dá uma pequena punção no lóbulo da orelha do atleta para coletar uma amostra de sangue para determinação de lactato. Aqui vocês podem ver a máscara sendo utilizada com uma fita para avaliação de frequência cardíaca, uma cinta para um frequencímetro. Vocês podem ver que essa tubulação está conectada a um sistema de análise e o atleta vai então progressivamente aumentando a intensidade. Ao longo do teste, essa progressão de intensidade, que pode ser tanto no modelo de escada quanto no modelo de rampa, ele vai gerando uma carga cada vez mais alta até o máximo. Vejam que o atleta já está chegando numa intensidade bastante elevada, já começa inclusive a descoordenar um pouco. Né? Vamos acompanhar o teste para ver até que momento ele vai. Notem já a alteração de ventilação desse atleta. E agora ele interrompe o teste, tenta ainda se manter, mas realmente é impossível. A ventilação é muito alta, a frequência cardíaca também. E bem, com esses parâmetros, com a coleta de gases, nós temos então a possibilidade de determinar o consumo de oxigênio, o consumo máximo de oxigênio e assim por diante. Este gráfico é um gráfico típico da análise de ergospirometria. Notem os inúmeros pontos registrados. Cada ponto aqui representa uma respiração. Esses equipamentos, ou pelo menos os equipamentos mais modernos, são equipamentos que fazem análise breath by breath, ou seja, a cada ventilação. Isso forma uma nuvem de pontos que, a partir do software, por um sistema de amostragem, por um sistema de análise, eu tenho uma linha de tendência desse comportamento do consumo de oxigênio. Nós poderíamos traçar essa linha de tendência e determinar, então, o ponto máximo. Esse ponto máximo é chamado de consumo máximo de oxigênio ou de consumo de pico. Pois bem, os critérios para a determinação do consumo máximo de oxigênio são os seguintes. O teste deve ser máximo, deve-se obter um platô do consumo de oxigênio, a frequência cardíaca deve ser de no mínimo 95% da prevista, pela fórmula 220 menos a idade, ou outra análoga. O RER deve ser maior do que 1 ou maior do que 1,15 para atletas. O lactato maior do que 8 milimolar, deve-se apresentar sinal de fadiga, a escala de Borg deve ser maior ou igual a 17 e, para VO2 máximo, o maior valor do teste deve ocorrer nos 30 segundos finais do teste. Pois bem, o que é a escala de Borg? É uma escala subjetiva de esforço, já extremamente utilizada, validada, onde o paciente, o voluntário, o atleta, avalia o seu esforço subjetivamente numa escala que vai de 6 a 20. 6, nenhum esforço.
20 esforço máximo. Então, quando se diz que o teste deve ter no mínimo um Borg de 17, ou seja, subjetivamente o paciente, o voluntário avaliado, deve indicar que o teste tem que ser muito pesado. Tá? Então, essa é um dos critérios de maximalidade do teste. Bom, o platô, ele efetivamente existe? O que se diz é que, quando o teste é adequado, o consumo de oxigênio aumenta até um determinado ponto e, a partir desse determinado ponto, com sucessivos aumentos de carga, o consumo não aumenta mais. Nesse caso, se sugere o consumo máximo de oxigênio. E quando, nesse exemplo, não há platô? Como é que nós chamamos? Consumo de oxigênio de pico. Fundamentalmente, o que faz com que um indivíduo atinja esse platô são a própria condição física, ou seja, indivíduos com boa condição física, mas também com motivação para a realização do teste. Em termos de condição física, esse platô depende de uma resistência anaeróbia. Alguém poderia pensar, mas como resistência anaeróbia se esse teste é aeróbio? Pois bem, ele é aeróbio à medida que se aumenta a carga de trabalho. Mas, como nós sabemos que à medida que aumenta a carga de trabalho, a proporção entre atividade aeróbia e anaeróbia muda, nas cargas mais altas eu já tenho uma predominância anaeróbia bastante importante. Então, a tolerância anaeróbia é fundamental para que eu consiga me manter em carga, me manter em exercício, aumentando a carga, sem que haja um aumento de consumo de oxigênio. Esse, então, seria ou é o consumo máximo de oxigênio. Pois bem, quais são os valores de referência para o consumo máximo de oxigênio? Em diferentes modalidades esportivas, nós podemos sugerir valores de referência. Por exemplo, os atletas com maiores consumos máximos de oxigênio são os atletas do esqui de cross-country. Atletas que atingem valores próximos de 85, 90 mililitros por quilograma minuto. Abaixo deles, os maratonistas, os ciclistas com algo na faixa de 75 ou 80, remadores com algo na faixa de 65, nadadores de fundo com valores na faixa de 55, halterofilistas com valores de referência de 45 e, finalmente, sedentários saudáveis com valores próximos de 35. Abaixo do sedentário saudável, nós encontramos o sedentário incapacitado, com valores na faixa de 25 ou menos mililitros quilograma minuto, e, finalmente, os cardiopatas, com uma condição bastante ruim, com valores muitas vezes abaixo de 15 mililitros quilograma minuto. Pois bem, o que é que determina se nós estaremos em valores da ordem de 85 ou 75, o que é que faz com que atletas tenham valores tão diferentes? O treinamento? Bem, essa é uma possibilidade. Mas, na realidade, o treinamento ele afeta o consumo máximo de oxigênio em até 20%. Ora, o que é então que faz com que esses indivíduos tenham valores tão diferentes? Comparando o halterofilista com 45 com o esquiador de cross-country, nós temos uma diferença muito superior a 20%. Na realidade, uma diferença de 100%, praticamente o dobro. Ora, fundamentalmente o que determina isso são aspectos genéticos e, dentro desse corpo de aspectos genéticos, o processo de seleção natural que cada modalidade esportiva realiza. Ora, um atleta que nasça com um consumo máximo de oxigênio típico de um atleta de halterofilista, ou seja, um velocista, ele pode treinar o quanto quiser, ele nunca chegará a um consumo de maratonista. E vice-versa. Se um indivíduo nasceu com um consumo máximo de oxigênio que o predisponha para a prática de maratona, ele pode, por outro lado, treinar quanto quiser, ter força, que ele nunca terá o desempenho de alto nível que um atleta de halterofilismo tem. Pois bem, saindo desse aspecto do alto desempenho e pensando em saúde, nós temos um patamar aqui. Esse patamar dos 25 mililitros quilograma minuto é o patamar que nós consideramos o limiar da independência funcional. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para que nós nos mantenhamos saudáveis e independentes, nós devemos ter consumos máximos de oxigênio acima de 25 mililitros quilograma minuto ao longo de toda a nossa vida. A partir do momento em que esse valor cai abaixo de 25, nós passamos a ter limitações funcionais. Nós passamos a nos tornar dependentes funcionalmente. Pois bem, o
problema é que o consumo máximo de oxigênio ele é afetado pelo envelhecimento. De que forma? Ora, por um processo chamado sarcopenia, a perda progressiva de sarcômeros, a perda de massa muscular. Essa sarcopenia leva à diminuição de força, diminuição de potência e diminuição de resistência muscular, que por sua vez levam a um aumento na dificuldade no manejo de cargas, aumento no risco de quedas e fraturas e aumento de fatigabilidade, que por sua vez levam a menor atividade física e mais incapacidade. Esse fenômeno leva a mais sarcopenia, progressivamente fechando um ciclo vicioso. Ou seja, existe uma perda de consumo máximo de oxigênio com o envelhecimento. Essa perda de consumo máximo de oxigênio é da ordem de 7 ml/kg/minuto por década, em média. Ora, isso quer dizer que nós perdemos consumo máximo de oxigênio ao longo do processo de envelhecimento. Notem o que acontece com o indivíduo treinado em resistência. Se na sua juventude, com digamos 20, 25 anos, ele tinha um consumo máximo da ordem de 60, na idade de 70 ele terá algo na faixa de 35. Ou seja, um valor muito acima do limiar de independência funcional. Então, é barbaramente seguro para esse indivíduo o processo de envelhecimento. Por outro lado, um indivíduo sedentário, que na sua juventude tinha um consumo da ordem de 35, como vocês podem ver aqui, chegará aos 70 anos com valores na faixa de 20, ou seja, abaixo do limiar de independência funcional. E, portanto, dependente, incapaz, gerando todos os problemas que esse aspecto causa. Pois bem, qual é a solução para isso? Resposta simples, treinar. Resposta simples, fazer exercício. O próprio exercício aeróbio gerará adaptações ao longo da vida que irão minimizar esse efeito, irão prevenir esse fenômeno de sarcopenia, mantendo a saúde ao longo da vida. Porém, quando falamos de indivíduos que pouco treinaram ou não treinaram ao longo de sua vida e chegaram aos 60, 70 ou 80 anos de idade numa condição bastante ruim, nós precisamos, além do trabalho aeróbio, inserir treinamento de força. E por que treinamento de força? Parece não fazer sentido, já que o treinamento de força é predominantemente anaeróbio. Nós estamos falando de uma variável que é aeróbia. Pois bem, o problema é que a limitação decorrente da sarcopenia, ela ocorre por perda de massa muscular. Ela é perda de massa muscular. O resultado é que o treinamento de força é fundamental na conservação e até mesmo no aumento dessa massa muscular, em especial na terceira idade. Ora, então, quando falamos de idosos, é importante que a gente mantenha o treinamento aeróbio, mas adicione também o treinamento de força, no sentido de buscar uma recuperação de massa muscular. Muito bem. O que mais temos que discutir? Uma forma de se testar o consumo de oxigênio, como nós discutimos anteriormente, é o método em teste retangular. Esse teste retangular, ele pressupõe o quê? Um aumento de carga e o acompanhamento do consumo de oxigênio ao longo desse aumento de carga. Vamos imaginar que nós aumentamos a carga da ordem de 3,5 ml/kg/minuto para algo na faixa de 16. O consumo de oxigênio responderia instantaneamente? Não. Ele responde dessa forma. Notem que eu tenho um aumento progressivo do consumo de oxigênio até que se estabilize. Ora, um indivíduo treinado ele responderia mais rapidamente. O que nós temos aqui? Uma área que nós chamamos de déficit de oxigênio. Esse período de déficit de oxigênio é um período durante o qual o sistema aeróbio é incapaz de suportar a plenitude da carga. Isso quer dizer, então, que nós precisamos, de certa forma, da contribuição anaeróbia para sustentar a carga enquanto o sistema aeróbio não estiver completamente adaptado à nova carga. Vejam aqui que, por exemplo, com 1 minuto de carga, ou seja, a carga foi implementada no segundo minuto, com 1 minuto de carga, o consumo deveria estar em 16. E, no entanto, ele está no indivíduo sedentário aqui na faixa de 11 e no indivíduo treinado aqui na faixa de 12. Ou seja, nós temos então uma dificuldade no ajuste do consumo de oxigênio, gerando um período de déficit de oxigênio. Quais são as consequências desse déficit de oxigênio?
Ora, um aumento de frequência cardíaca, um aumento de temperatura corporal e, metabolicamente, um aumento de produção de lactato com algum grau de acidose, uma diminuição da concentração de oxigênio da mioglobina, ou seja, da proteína responsável pela fixação do oxigênio no tecido muscular. Pois bem, se isso ocorre quando eu aumento a carga, o que ocorre quando eu diminuo a carga? Notem esse comportamento aqui. Pois bem, eu tenho tanto o aumento quanto a diminuição da carga. O que acontece com o consumo de oxigênio? Isso. Ou seja, no aumento da carga, eu tenho o comportamento que já foi discutido, e na diminuição da carga, vejam que o consumo de oxigênio ele permanece alto, mesmo que a carga já tenha diminuído. Essa área aqui nós chamamos de déficit de oxigênio. Essa área aqui, que notem que é muito maior do que a área de déficit, nós chamamos de EPOC. É uma sigla em inglês que quer dizer excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Na realidade, o EPOC funciona como um sistema de pagamento do déficit. Ora, se aqui eu produzir lactato, aqui eu estou metabolizando, removendo o lactato e principalmente hidrogênios. Se aqui eu aumentei a frequência cardíaca, aqui eu estou diminuindo a frequência cardíaca. E assim por diante. Então, o EPOC ele serve como um sistema de metabolização e recuperação do consumo de oxigênio no pós-exercício. Vejam que durante vários minutos no pós-exercício, eu mantenho o consumo de oxigênio elevado, mesmo que já em repouso. Finalmente, uma outra forma de avaliação do consumo de oxigênio é a testagem da chamada economia de movimento. No caso da corrida, nós chamamos de economia de corrida. No caso da natação, nós chamamos de economia de nado e assim por diante. De uma forma geral, economia de movimento. Pois bem, o que nós fazemos? Nós colocamos o indivíduo em um teste retangular e avaliamos a resposta de consumo de oxigênio não durante 1 ou 2 minutos, mas durante 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos, dependendo do interesse. Ora, o que é que se espera ao longo de um programa de treinamento com essa resposta de consumo de oxigênio? Isso aqui. Ou seja, para a mesma carga de trabalho mecânica, nós temos um menor consumo de oxigênio. Qual é a justificativa para isso? Uma justificativa fundamentalmente mecânica, ou seja, a técnica evoluiu. Nós estamos fazendo com que o nosso atleta execute o mesmo trabalho, por exemplo, uma corrida a 12, a 15 ou mesmo a 20 km por hora, porém consumindo menos oxigênio. Isso é justificado por alguma modificação metabólica? Essencialmente não. Fundamentalmente, a justificativa para isso é uma melhoria na técnica de execução do movimento. E dessa forma, se torna o movimento mais econômico, consumindo menos oxigênio. Ora, numa prova que dure 1, 2, 3 minutos, isso parece não ser muito relevante. Mas numa prova que dure 2 horas, aí sim nós começamos a ter efeitos bastante significativos de economia de substrato energético. E dessa forma conseguimos um desempenho melhor. Pois bem, me encaminhando para o final da aula, quais são as mensagens finais? O consumo máximo de oxigênio é o principal marcador de desempenho aeróbio. Ele é útil na prescrição de treinamento e na estratificação de risco cardiovascular. O protocolo de testagem deve ser adequado ao grupo ao qual o paciente, atleta ou aluno faz parte e, claro, aos objetivos que nós temos em relação a esse teste. E, finalmente, a avaliação de consumo de oxigênio, produção de CO2 e RER são fundamentais para a determinação de parâmetros metabólicos de repouso e de exercício. Pois bem, essa foi a nossa aula sobre ergospirometria. Até a próxima!